Olá, olá, bom dia a todas e a todos. Bom Muito dia. obrigada pela presença. Estou vendo aqui que tem bastante gente conhecida já, que já esteve com a gente em vários webinars, muita gente querida, muita gente que já trabalhou junto, pessoas que estão aí no frio do Rio Grande do Sul, pessoas que estão no calor de Teresina. Que bom ter esse Brasilzão todo aqui com a gente. Bom, gente, hoje tem bastante gente nova aqui, né? Também estou vendo rostinhos novos. Que bom ter vocês com a gente. Esse é o nosso terceiro webinar desse ano. A Rede Urbana 95, ela tem estado bastante potente, muitas coisas acontecendo, e realmente aqui para o CECIP, para a Fundação Bernard Van Lee, para a Urbana 95, é um prazer ver esse trabalho todo que vocês têm feito. Para a gente começar, vou passar para a Thaís Sanches para dar um alô também para todo mundo. Thaís, está por aí? Estou aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia para todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Sanches, eu sou coordenadora de programas da Fundação Bernard Van Leer aqui no Brasil. Eu trabalho junto com a Cláudia Vidigal, que está voando agora, então ela vai entrar só no finalzinho, se ela conseguir embarcar, se ela conseguir pousar a tempo. Se não, deixo aqui meu abraço da Cláudia para todos vocês também. Muito feliz de estar com algumas pessoas que já nos acompanham há muito tempo. Vi aí o Rogério, o David de Sobral, a Natália de Boa Vista, a Vilma, que está aí presente em todos os webinars, pessoal de Salvador, e também muita gente nova, como a Isabela falou. Então, para quem está chegando agora, vou contar rapidinho assim, que a Rede Urbana 95, ela é uma iniciativa global da Fundação Bernard Van Leer, que está aí há muitos anos convidando gestores públicos para olhar para as cidades na perspectiva dos 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. E aqui no Brasil, 27 cidades toparam esse desafio junto com a gente e estão aí olhando tanto no eixo de urbanismo, nos seus programas e serviços, para a sua estrutura de governança, como que a primeira infância pode ser priorizada, né, em cada uma das cidades. E fico muito feliz de ver essa rede crescendo, se capilarizando dentro das cidades, outras pessoas chegando, como Cidade Ativa, que hoje vai mediar esse webinar. Bem feliz, bem-vinda, Gabriela, de Cidade Ativa, aqui para estar junto com a gente no webinar. E eu queria falar com vocês, e também fazer uma menção aos nossos maravilhosos parceiros, que a gente tem cerca de 10 parceiros aí trabalhando com as cidades, fortalecendo essa rede que é bem importante aí, trabalhando diretamente com as cidades. Agora, uma coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte: essa rede, né, desde nosso surgimento ali em 2020, a gente tem oferecido uma série de oportunidades de encontros, né? Alguns nacionais, outros internacionais, uns cursos, trocas como o webinar. E eu quero contar aqui para vocês de uma que vai acontecer em setembro. Em setembro, nós vamos organizar o encontro da Rede Urban 95, junto com a cidade de Jundiaí e também em São Paulo. E o encontro desse ano, ele vai se somar à Conferência Internacional do International School Ground Alliance, que vai ser uma conferência sobre parques e pátios naturalizados. Nós ficamos muito felizes que nós conseguimos convite para 2 pessoas de cada uma das 27 cidades da Rede Urbana 95, e a gente conversou com os pontos focais para a gente priorizar nesse encontro o pessoal de educação, que acho que é quem está mais ligado diretamente à pauta da conferência, e a gente sabe que nem sempre a gente consegue levar todo mundo das cidades, né? Então, a gente vai dar um jeito de trazer, compartilhar com as outras pessoas aqui da Rede Urbana 95 também, o que aconteceu lá, os principais achados, aprendizados. E caso você queira ir, vale a pena conversar com a sua cidade, para ver se há alguma oportunidade. Amanhã, dia 20, abrem as inscrições no SESC, tá? Todos os que já estão em contato com a Thaís Erg, que receberam, né, o convite pelo ponto focal, já estão com a inscrição garantida, mas aos que quiserem, né, conversar com a sua cidade para ver se é possível ir também, as inscrições no SESC abrem amanhã, tá? Para o International School Ground Alliance, junto com o SESC, na cidade de São Paulo. Então, deixo aqui o convite para esse encontro de setembro, muito feliz de estar com todos vocês de novo, e passo então para a gente começar esse webinar de um tema que muitas cidades pediram. Já faz um tempinho que a gente está ensaiando falar sobre os entornos escolares, né, que tem muitas das cidades Urbana 95 trabalhando com isso. Então, um bom encontro para todos nós. Obrigada, Tá.
Bom, gente, então hoje para a gente contar, né, um pouquinho do que a gente tem feito, o que algumas cidades têm feito com relação a essa temática e também para a gente começar a discutir esse tema, a gente trouxe Niterói, né, a Helena Porto, que ela é diretora de Educação e Comunicação do programa que se chama Niterói de Bicicleta, e também o Diego Veras, de Fortaleza, que ele vai falar um pouquinho sobre o Caminhos da Escola, que é um programa de Fortaleza. O Diego, ele é gerente de estudos e projetos na Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. E para mediar esse encontro, trazer um pouquinho mais do contexto, né, das teorias sobre isso, a gente trouxe também a Gabriela, do Cidade Ativa. A Gabriela é arquiteta, urbanista, ela tem formação na USP, mestrado em urbanismo pela Universidade de Colômbia, e ela é uma das fundadoras do Cidade Ativa, que é uma organização social que luta aí por cidades mais inclusivas, resilientes e saudáveis, e que tem projetos para a mobilidade urbana ativa, saúde e incidência política. Então, Gabriela, seja bem-vinda, a condução está contigo agora. Obrigada, Isabela. Obrigada aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito legal estar aqui no meio de tanta gente bacana, conheço alguns de vocês. Como a Isabela falou, estou hoje aqui representando a Cidade Ativa. Trouxe uma apresentação para a gente, isso, assim, trazer alguns dos princípios, né? Um pouco desse contexto que a Isabela falou, e algumas referências também, até para a gente já depois introduzir um pouco a fala do Diego e da Helena. A Cidade Ativa, como a Isabela bem disse, a gente é uma organização que nasceu há quase 10 anos para falar sobre cidades mais inclusivas, resilientes e saudáveis. A gente tem esse entendimento, né, de que o lugar onde a gente vive fala muito sobre os hábitos que a gente tem, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa saúde, né? Mas que, ao mesmo tempo, somos nós, né, os agentes que transformamos esses locais, essas comunidades. Então, com essa mensagem também para começar, né, de, enfim, trazer esse empoderamento aqui, que a gente é capaz de transformar esses lugares em que a gente vive. E também acho que eu queria começar, né, alinhando aqui um pouco com vocês, né, por que a gente tem que falar sobre imobilidade ativa em infância. Eu acho que quando a gente tem clara que as razões pelas quais a gente está também lutando aqui pelos nossos projetos e políticas, né, se a gente tem essa clareza de como a gente justifica isso, né, dentro de um orçamento, né, dentro de uma agenda aí municipal, né, com prioridades que às vezes competem, eu acho que fica mais fácil uma vez que a gente tem isso claro. Eu vou trazer um pouco aqui a minha perspectiva, mas também fiquem à vontade para depois trazer aí no chat, né, outros insights. Eu não consigo ver agora as mensagens, mas depois vou acompanhar. Eu queria começar trazendo essa reflexão, assim, eu sou mãe, não sei quem aqui também é mãe, pai, cuidador, tio, tia, enfim, né, ou já teve essa experiência de acompanhar o crescimento, né, de crianças, mas queria, assim, que cada um pensasse um pouco, né, qual que é essa primeira grande conquista dessas crianças que a gente celebra. Depois também podem colocar no chat, vou ler, né, depois com calma, mas não sei qual que é para vocês, mas para mim, assim, talvez por conta, né, desse tema em que eu atuo já há tanto tempo, que é da promoção, né, do caminhar principalmente, esses primeiros passinhos, né, da minha filha maior, essa que é a Laura que está na foto, acho que foram, assim, realmente a minha primeira grande, né, celebração do desenvolvimento dela. E acho que me chamou muita atenção como mãe e como urbanista, né, de que, poxa, a gente está ali, né, incentivando esse caminhar, mas a partir do momento que a criança começa a andar de fato, né, daí de repente leva um susto, fala, caramba, e agora? Como é que faz para parar essa criança de andar? Ainda mais pensando nesse ambiente que a gente tem nas cidades, né, onde a gente depois, como cuidador, a gente vê tantas ameaças, né, tantos perigos, porque esses locais de fato não foram pensados, né, a partir das necessidades, né, dessas crianças. Então, a minha aflição foi, caramba, agora tem que parar, pedir para ela parar, né, de caminhar, ou ter cuidado, e eu comecei a dizer muito não para ela, e isso me deixou um pouco, assim, aflita e ansiosa, e me fez pensar que, no fundo, né, é isso, a gente celebra a conquista, mas depois a gente fica colocando ali várias barreiras para, de fato, ela desempenhar, né, essa autonomia dela. E eu acho que, então, a primeira justificativa para mim é que quando a gente pensa nessa cidade, né, nessas ruas, a partir da primeira infância, né, a gente está falando sobre apoiar a autonomia dessas crianças, né, dessas famílias também,
e apoiar todo o desenvolvimento dela, já seja, né, o desenvolvimento motor, cognitivo, até o social, né, pensar que esses primeiros passos vão dizer muito sobre as relações que ela vai fazer, sobre a imagem de cidade que essa criança vai conseguir construir, e inclusive já tem vários estudos, até de uma colega nossa da Cidade Ativa, que mostram, né, que essa imagem de cidade com a qual a gente cresce, né, que a gente vê na infância, vai falar muito sobre as nossas vivências depois em outras cidades que a gente vai habitar e por onde a gente vai passar na vida adulta. Então, primeiro, é uma grande justificativa para mim essa, né, do desenvolvimento da autonomia. Quando a gente pensa numa cidade para a primeira infância, a gente também está falando de uma cidade muito mais acessível, inclusiva para todas as pessoas, né, por conta de todos os acessibilidade, assim, né, das dimensões dos espaços, pensando que essas famílias, né, elas andam, assim, com muitas crianças, ou às vezes com um carrinho de bebê, então, quando a gente pensa nisso, né, nessas necessidades de locomoção mesmo dessas famílias, a gente está, na verdade, né, criando espaços muito mais acessíveis para uma pessoa idosa, para uma pessoa com algum tipo de diversidade funcional, né, e ela é muito mais acolhedora, no final, para todas as idades. Eu acho que também tem a questão da segurança, quando a gente, de fato, né, se coloca ali na altura dos 95 centímetros, a gente tem que, de fato, priorizar essa segurança, e isso quer dizer, né, muitas coisas, desde desenhar, né, ruas mais calmas, então realmente reduzir a velocidade dos automóveis, né, pensar bem no posicionamento das travessias, nos tempos, né, semafóricos, que também costumam estar pouco adaptados aí, pensados para essa velocidade das crianças, e enfim, muitos outros elementos de desenho, de projeto, até de operação, né, do trânsito e da mobilidade das cidades, que vai priorizar esse deslocamento com segurança de uma criança que tem um comportamento menos previsível, né, do que um adulto, que tem também essa outra estatura, que também faz com que ela seja menos visível pelos carros, enfim, quando a gente leva tudo isso em consideração, a gente acaba também criando uma cidade mais segura, né, para todo mundo, e enfim, lembrar que hoje, né, as mortes no trânsito são uma das maiores causas de morte, né, no Brasil e do mundo, então a gente está falando também, enfim, de saúde, né, de todas as implicações até na economia, né, que essa redução aí de mortes no trânsito podem ter. Essas cidades, né, que são pensadas aí para a primeira infância, essas ruas, elas promovem também a saúde e bem-estar, acho que a gente pode falar de prática, de atividade física, né, esse desemparedamento, né, que é um tema que a gente tem falado bastante aqui, a gente trata da infância no Brasil, a gente está falando sobre também, né, a partir do momento que a gente reduz a velocidade, a gente também redistribui, né, esses espaços da via, a gente está falando necessariamente também de reduzir os deslocamentos por carros, né, enfim, reduzindo também a poluição do ar, então acho que, de novo, assim, essa justificativa pelo lado da saúde também, ela é bem forte, assim, também acreditamos, né, que quando a gente desenha essas ruas por e para crianças, a gente também está incentivando aqui uma cultura, né, da cidadania, acho que de todos os lados, né? Tanto para a criança, que desde cedo pode, né, aprender assim a entender que né, a perspectiva dela tem valor, mas também para nós adultos, que estamos aqui sendo forçados a pensar, a criar essas instâncias de participação, né, e de valorizar esses outros saberes, né, essas outras perspectivas. E, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente permite que as crianças estejam mais nas ruas, nos espaços públicos, acho que elas também, né, constroem outras relações, elas aprendem sobre diversidade, sobre compartilhar a cidade, sobre né, os deveres e os direitos delas, então, eu acho que essa é uma outra forte justificativa aqui para a gente lutar por ruas para a primeira infância, e também, né, toda a justificativa aí da natureza, do clima, com reduções de emissões, né, com aumento, assim, de áreas verdes, a gente estava falando aí sobre os parques naturalizados, né? Eu acho que as ruas também têm que ser naturalizadas. Então, aqui isso trazer um apanhado de algumas dessas justificativas que, pelo menos para mim, assim, são essenciais para que, né, que me movem aqui como uma ativista e, enfim, alguém que trabalha por isso no dia a dia. Trago, então, aqui um pouco essa outra parte da apresentação, com algumas, né, estratégias de como a gente faz isso na prática, né? Como que a gente pode
promover esses deslocamentos a pé, por bicicleta, em especial aí no entorno das escolas, que é um pouco, né, a nossa pauta aqui hoje. Eu acho que um primeiro passo para a gente entender o que pode ser feito é também mergulhar aqui nas necessidades mais específicas desses usuários, dessas usuárias, né? Pensando na primeira infância, acho que é essencial a gente lembrar, né, dos deslocamentos das mulheres grávidas, né, porque tudo começa aí, então pensar nessa velocidade dessas mulheres, no que faz essas mulheres também se sentirem mais seguras nas ruas e nos espaços públicos, e tudo que vem, assim, de realmente o mobiliário urbano que vai apoiar isso, então a iluminação, são os bancos para, né, apoiar essa pausa. Depois, quando a criança já nasce, lembrar que necessariamente quando a gente está falando, né, de deslocamento para a primeira infância, a gente está falando de deslocamentos de crianças com cuidadores, né, porque essas crianças dependem dos cuidadores para se deslocar, para acessar os serviços, os espaços públicos. Então, até lembrar que assim, a sensação de segurança, quem vai ter, né, é importante para os adultos, né? Então, assim, que a gente se sinta segura nos espaços significa que a gente vai se sentir segura para estar com crianças nesses lugares. Acho que tem um outro aspecto também que ainda é pouco explorado, né, do meu ponto de vista, é que esse deslocamento do cuidado, né, a gente tem que pensar a partir de, enfim, das pequenas tarefas, né, que uma cuidadora, um cuidador tem ali com a criança, seja amamentar, né, alimentar, trocar fralda. Então acho que a gente pode pensar um pouco melhor assim, o que é essa infraestrutura, o que é esse mobiliário urbano que apoia de fato assim esse cotidiano, né, das famílias nas cidades. E lembrar também que na primeira infância é isso, né? As crianças estão começando a andar, elas estão querendo, né, explorar essas ruas a pé, mas depois vem a bicicleta, o patinete, enfim, a gente tem que, acho que ter isso em conta quando a gente, né, desenha esses espaços, quando a gente, né, pensa em programas, inclusive, né, de apoio a esse deslocamento ativo, né, pensando aqui um pouco na escola, principalmente, né, entender que é isso, a gente apoiando essa autonomia desde o começo, né, a gente vai ter crianças que vão se sentir mais né, confiantes e conhecedoras até da cidade para depois continuar se deslocando de forma ativa, né, se possível, na vida adulta. Mas ainda assim, acho que, né, com a idade, as crianças mais velhas também já podem, né, já começam a usar o transporte público, então também essa intermodalidade, essa conexão, né, entre os espaços de pedestre, de bicicleta e, né, o acesso ao transporte público também precisa ser pensado. Acho que também lembrando, né, que essas mulheres, os principais cuidadores aí das crianças, elas às vezes fazem deslocamentos complexos, né? Significa que ela vai fazer várias paradas ao longo, né, por exemplo, de um trajeto casa-trabalho, deixando uma criança na creche, depois deixando a outra na escola, pegando um transporte público para ir ao trabalho. Enfim, acho que a gente tem que, então, considerar de uma forma bem, assim, holística as necessidades dessas crianças e dos cuidadores ao longo de todo esse deslocamento. Acho que um outro insight que eu queria trazer, assim, né, como ideia, como conceito para a gente considerar nesse desenho das ruas, de realmente ir um pouco além, né? A gente vê muito a rua como um lugar de deslocamento, né, que é importante, enfim, apoiar nessa mobilidade independente de crianças e dos cuidadores, mas lembrar que né, a rua acho que pode ter um papel de espaço para descanso, para permanência, né, de encontro, de convívio, de brincadeira também. Então, acho que tem vários elementos que a gente pode trazer para apoiar esses dois tipos de atividade, de movimento e de pausa. E é isso, assim, eu acho que, né, pensando um pouco nesses atributos dessa rede de mobilidade, ela, né, tem que ser conectada com, né, permitir essa conexão com as outras formas de transporte, acessível, segura, né, acho que tem um outro aspecto também que a gente não fala tanto, que é essa relação do carro com a criança, né, com a poluição, lembrando que esse tamanho, né, esses 95 centímetros, ele está realmente ali na altura dos escapamentos dos veículos, então, né, como que a gente repensa um pouco o desenho das ruas para evitar que toda a poluição dos automóveis já esteja ali sendo despejada ali diretamente na altura das crianças.
Mas, né, por outro lado, acho que também pensar que essas ruas têm que ser confortáveis, a gente tem que apoiar a mobilidade ativa como escolha, né, e não como falta de escolha. Acho que também isso é chave, assim, entender que a pessoa, quando ela sai de casa, ela sabe que ela vai chegar de uma forma segura, né, e confortável ao destino dela, final. E pensar também nessa atratividade, na ludicidade, né, ou até nessa capacidade dos espaços serem mais educativos mesmo, né, que eu acho que é algo essencial para a gente, né, promover, valorizar também esse deslocamento ativo na infância. Uma outra reflexão que eu também queria trazer aqui para vocês é que eu entendo que, né, quando a gente fala de rua, parece que já vem assim uma escala, um escopo de projeto, de programa muito claro para a gente, né, como imagem, assim, mas ao nosso ver aqui na Cidade Ativa, a escala da cidade, né, quer dizer, são muitas escalas que a gente tem que pensar quando a gente quer de fato promover essa mobilidade ativa, né, e esses entornos escolares mais ativos. Eu acho que a gente tem que partir, assim, já de um entendimento de que na escala da cidade é onde a gente vai falar sobre, né, onde estão os usos da cidade, né, a moradia, o trabalho, onde estão os serviços, né, isso vai falar muito sobre as distâncias que têm que ser vencidas diariamente por essas famílias. Então, não adianta nada a gente querer promover a mobilidade ativa se essas distâncias são muito longas, né, a gente tem que realmente repensar um pouco nessa distribuição dos usos no espaço, né, e nessa rede de transporte coletivo, pensando nesse deslocamento dos cuidadores que, né, muitas vezes aí tem vários destinos ao longo dele, né, ou até mesmo nos deslocamentos depois das crianças mais velhas que já começam a usar, por exemplo, o ônibus e o metrô. Depois disso é que a gente pode, então, né, chegar nessa escala mais do bairro, e aí acho que a localização específica dos equipamentos, né, ou a forma exatamente de onde está o ponto de ônibus, né, e como isso se conecta ali com, né, com as calçadas, com a rede cicloviária do bairro, ou até com outras questões de controle de velocidades, até de gestão de fluxos, né, a direção das vias, onde estão estacionamentos, acho que isso começa a entrar, assim, em cena quando a gente vai para essa escala do bairro, mas assumindo também que, né, a gente precisa chegar depois nessa escala, assim, da rua ou até do objeto, para a gente conseguir, isso assim, acho que detalhar melhor, né, a qualidade, acho que principalmente aqui dos passeios, na questão do dimensionamento, né, do posicionamento dessa infraestrutura, né, quantas vezes a gente já viu calçadas que até tem uma dimensão ok, assim, acessível, mas que o poste foi colocado bem no meio dela, né, ou a árvore, então acho que tem essa questão da geometria da via em si, né, e de todos os equipamentos do mobiliário que a gente pode trazer nesses espaços para, de fato, promover a mobilidade ativa, né, fazer com que ela seja segura, né, em todos os aspectos, assim, tanto na questão da segurança viária em si, né, que é essa relação com os automóveis, com a mobilidade com os veículos, mas também pensando nessa segurança pessoal, né? A questão da iluminação, que acho que é muito importante, a gente lembra aí das cuidadoras. E pensando, né, que é isso, a gente pode falar dos entornos escolares, dessa mobilidade ativa em várias escalas, a gente também tem que lembrar, né, desses vários tipos de ações que podem promover mobilidade ativa. Depois eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas é isso, assim, a gente pode assumir que, né, parte dessas questões podem ser resolvidas com projetos, né, com intervenções físicas nessas ruas, nessas calçadas, mas que outras, né, elas têm que vir através de programas, já sejam, assim, programas né, com as escolas, educativos, ou sejam programas onde a gente está abrindo ruas para brincar perto de uma escola. A gente tem que reconhecer também que algumas dessas medidas têm que passar, né, por novos regramentos, né, ou até políticas a nível, assim, municipal, pensando até nessa relação com outros setores, né, com a saúde, com a educação, com a assistência social. E acho que tem outros dois aspectos também, né, pelo menos aqui na nossa experiência da Cidade Ativa, se mostram muito importantes para promover esse entorno escolar mais seguro e acessível, que é a questão da participação, né, de criar esses espaços para as crianças e as famílias também contribuam com esses projetos, e pensar também nos dados. Acho que depois a gente vai ver melhor aqui com a apresentação do Diego, mas de fato, assim, é essencial a gente ter
Não, a gente pelo menos entender que há necessidade de coletar, disponibilizar, né, os dados para que a gente tenha políticas e projetos mais efetivos que de fato respondam, né, às necessidades dessas comunidades. Trago aqui alguns exemplos, né, de como a gente pode ativar esses entornos, deixá-los mais acessíveis, seguros e saudáveis. Vou começar falando aqui de Barcelona, não falei no começo, mas hoje eu moro em Barcelona, então eu sou aqui usuária de primeira mão desse programa. Aqui em Barcelona, eles criaram esse projeto que se chama Protegemos as Escolas. Eu vou passar um vídeo aqui só para ilustrar, né? Ele está sem som, porque ele está em catalão, mas eu vou contar um pouquinho. O projeto ele começou pouco antes de 2020, ao meu ver, assim, ele foi bastante inspirado na experiência das superquadras. Então, vocês vão ver que o que eles fizeram, né, estão fazendo no entorno dessas escolas são que a gente chamaria assim de um tipo de intervenção temporária, né, ou algo entre temporário e permanente, mas são intervenções onde não tem uma transformação com obras em civil, né, dessas vias, tem bastante pintura, mobiliário urbano, vegetação, mas a ideia, de fato, assim, é responder a uma crise climática, né? Tem a questão também da poluição do ar, que aqui na Europa é pauta, muitos dos programas das políticas nas cidades. Tem a ver também com essa valorização, né, da infância e das questões de gênero, né? Acho que aqui essa gestão aqui da ADA falou bastante disso. Então, a ideia é essa, assim, é realmente transformar algumas das vias do entorno dessas escolas para promover deslocamentos mais seguros, principalmente, assim. Então, tem muito a ver com redução de velocidade nessas vias, né, com redistribuição dos espaços. A maioria, né, pelo menos as que eu pude ver, trata de ampliar, assim, essa área de entrada das escolas, que é um momento bastante crítico, né, quando a gente tem aquele fluxo de crianças e de cuidadores ali na entrada e na saída. Esse aqui é um mapinha que fala um pouco dessas experiências, né, até então. Então, já tem mais ou menos 200 escolas, né, com intervenções similares ali, ao longo dos últimos 3 anos. A ideia é que até 2030, acho que eles, né, tenham transformado em torno de todas as escolas. E esse aqui eu trouxe alguns prints aqui dessa medida, né, como se fosse um plano assim diretor da cidade, onde eles articulam todos esses projetos, né, de Barcelona, assim, muito pautados por essa ideia da superquadra, né, que virou assim um grande mote da cidade como um todo. Acho que todas as intervenções de espaço público estão sendo chamadas agora de superquadra, superídia, né, em catalão. Então, acho que, para mim, assim, interessante é ver também desse caso, além, né, de toda essa escala que conseguiram dar, a partir de intervenções, né, algo assim simples, não são muito custosas, mas acho que é interessante ver essa articulação com esses outros programas e projetos em espaços públicos, né, e como isso foi institucionalizado, né, numa medida do governo. Bem, a gente está em Barcelona, né, a gente sabe que é uma outra cidade assim, com outros recursos, mas então trago aqui um exemplo um pouco mais próximo de Bogotá. Bogotá, acho que o legal deles é lembrar que, né, eles valorizam também a questão da infância e eles articularam também um programa desde 2015 com várias ações, né, ações mais educativas, ações de transformação do entorno das escolas. Teve uma questão também de melhorar a infraestrutura, né, e os veículos em si que transportam as crianças, também com esse mesmo objetivo, né, de transformar, de dar mais valor para esses deslocamentos que já são feitos dessa forma, né, e torná-los aí mais saudáveis. O Bogotá também conseguiu uma escala bastante legal aqui no projeto. Foram aqui 2.600 zonas transformadas, mais de 200 mil crianças, né, adolescentes impactadas pelo projeto. Então, também aqui para, né, a gente se inspirar e se animar. E, por último, estou trazendo aqui essa experiência, né, do Óleo Degrau, que é um projeto da Cidade Ativa, que nasceu não com o objetivo de transformar o entorno escolar, mas que, em São Paulo, nas periferias, o que a gente viu é que, no entorno das escolas, muitas vezes existem escadarias. Então, a gente acabou trabalhando muito com crianças, com adolescentes, e teve um grande aprendizado aqui, né, de fazer junto. Então, né, abordando um pouco aqui esse tema da participação, do engajamento, a gente acabou criando várias ferramentas
para escutar, né, para valorizar essas perspectivas, desde usar o Minecraft como uma ferramenta de engajamento, né, até realmente sair com as crianças para a gente pintar juntas as escadarias. E também animo vocês depois a visitarem ali o nosso site para saber mais, e ficou também à disposição. Acho que eu já passei um pouco o meu tempo, mas depois eu posso trazer aqui, eu tenho algumas referências também, acho que no final eu posso ir para a gente olhar, né, para quem quiser depois saber mais. Obrigada, viu, gente? Vou passar a bola, não sei se alguém ia falar, mas não vou passar a bola já para o Diego. Pronto, eu me chamo Diego Veras, bom dia a todas, né, e a todos. Queria agradecer o convite, né, do pessoal da URMA, através da Cecília e da Bianca, né, uma oportunidade de compartilhar esses projetos voltados, né, para a primeira infância, nossos estudantes, né, uma realidade aí de desafio, né, em todos os cantos aí do país. Então, bem, o projeto nasceu, né, com um objetivo de trazer, né, um entorno mais seguro, né, para as crianças, né, Fortaleza. Eu não participei da concepção do projeto, mas participei das intervenções, né, e hoje eu sou responsável, né, de coordenar esse projeto do Caminhos da Escola. Então, trago aí um pouco do dado de Fortaleza, né, para as pessoas que não conhecem, é a quinta maior capital hoje do país em termos de população, né, uma densidade aí, é a primeira em densidade, né, 8.290 habitantes por quilômetro quadrado. Né, a frota aí já tem um veículo para cada 2,4 habitantes, então uma frota já considerável também. Né, uma rede cicloviária hoje bastante difundida, né, a gente tem uma política hoje cicloviária bastante forte na cidade, com 420 quilômetros. E aí a gente quer chegar até o final de 2024 com 500 quilômetros. Então é um desafio aí, uma política que nos últimos anos cresceu bastante na cidade. E aí eu trago também um destaque hoje das emissões, né, de gases carbônicos, aí um dado de 2018, uma estimativa, né, que 67% dessas emissões eram do setor de transporte. Né? Então a preocupação também dessas emissões com o nosso público infantil. Então, um pouco da realidade de Fortaleza, hoje 55%, né, dos estudantes das escolas municipais, eles fazem o trajeto a pé. Então, você vê muito essa realidade na saída das escolas, né, mesmo as crianças, os cuidadores, utilizando o leito viário, né, para fazer esses deslocamentos. Então, um ambiente totalmente inseguro, né, usando o leito viário. Então, continuando, né, como aí a gente tem um dado aqui em Fortaleza que 70% dos acompanhantes dessas crianças são mulheres, né, como a Gabriela falou, são mulheres que assumem, né, a questão de levar esses estudantes à escola. A gente também vê uma realidade hoje até de crianças entre 10 e 12 anos, né, já levando seus irmãos menores, né, sozinhos para a escola. Então, é mais um risco que eles enfrentam aí no dia a dia. Então, assim, no dado de 2015 a 2018, a gente levantou que 1.153 crianças, né, morreram ou ficaram feridas em acidentes de trânsito aqui em Fortaleza. Então, diante dessa realidade, né, a gente precisava, né, de fato, levar mais segurança nesses entornos escolares. Então, era importante encorajar esses deslocamentos, mas a gente precisa garantir que eles sejam seguros, né? Então, a gente criou uma metodologia, né, onde encontravam esses acidentes, né, junto com a localização dessas escolas. A gente tentou criar aí uma priorização, né, de onde seriam, identificar quais locais seriam mais críticos, quais escolas e seus entornos escolares seriam mais críticos. Então, a gente utilizou aí um raio de 200 metros na quantidade de acidentes, né, o número de matrículas e as áreas públicas que eram subutilizadas como critério para escolher esses pontos mais críticos. Então, a gente chegou a gerar um atlas, onde na época a gente tinha 472 escolas municipais, e aí o atlas ele vira um ranking, né, de prioridade de quais escolas seriam, né, mais críticas e teriam prioridade na escolha de a gente desenvolver esses projetos nos entornos. Então, aí é uma folha do mapa, a gente colocava, né, todas as informações daquela escola, né, o número de matrícula, a quantidade de acidentes, né, isso está disponível, né, para a gente definir quais escolas seriam mais prioritárias. Então, aqui as primeiras escolas selecionadas, né, essas que estão com
um fundo mais verde, né, seriam as prioridades dentro desse ranking. Né? No entanto, essas em vermelho foi a que a gente conseguiu também fazer, né? E aqui eu coloco que o projeto ele não tem um recurso próprio, né, para ser implantado. Então, a gente surge em algumas parcerias com outras secretarias de Fortaleza, a gente procurou, né, desenvolver projetos onde essas outras secretarias já tivessem projeto, então, havendo uma oportunidade, né, de recurso, a gente acabava fazendo essa parceria para acontecer o projeto. Então, aqui é uma das atividades que a gente fazia em diversas faixas etárias, né, nessas escolas, né. Aqui de 4 a 5 anos, a gente pediu para a criança desenhar, né, como que ela via de bom na rua. Então, a gente se deparava com essas ilustrações, onde a criança já tinha uma ideia, né, de uma faixa de pedestre, né, de arborização. Então, já tinha aquele desejo, né, de estar construindo essa questão de segurança, né, e o que ela via de bom para ter ali na rua, para brincar. Entre 10 e 12 anos, né, a gente fez uma atividadezinha com emotions para eles colocarem, né, numa foto que tinha próximo da escola, o que eles achavam ruim, o que estava de bom, né? Então, uma interação interessante para a gente fazer essa escuta, né, também com eles. Aqui outra realidade, né, uma iluminação ruim, um caminho não muito interessante, né? E aqui outra atividade que a gente pediu com uma moldurazinha vermelha, eles colocarem o que é que eles achavam ruim e outra vez o que é que eles achavam bom, né? E aí também essa reunião com os atores, né, que são pais, professores, né, também a gente ouvi-los, né, para a gente de fato entender quais seriam as prioridades, né, e poder, né, trabalhar esses projetos da melhor forma. Então, aqui um pouco de como o urbanismo tático ajudou muito nos nossos projetos, né? E aí eu vejo que tem muitas cidades aqui, eu vejo o pessoal de Sobral, que está aí online, né, também, já estão fazendo ações desse tipo. Eu acredito, uma dica que eu dou hoje é utilizar muito o urbanismo tático, né? Porque é uma forma de a gente testar, é algo que tem baixo custo, a gente trabalhar ali só com pintura, tintas, né? Tem uma implantação rápida e tem um alto impacto, né? Então, é uma forma muito interessante de trabalhar para você testar, né? Para você realmente vir com a intervenção definitiva. Então, coloque essas implantações de ações em áreas escolares, né, elas visam garantir a segurança, né, das crianças nos seus deslocamentos. Então, aqui um pouco das ações que a gente fez aqui no Cristo Redentor, algumas imagens, né, de como a gente conseguiu transformar esses entornos, né. Os próprios técnicos, né, do órgão aqui de trânsito, né, participaram das implantações em conjunto, né, com a comunidade ali que se oferecia em ajudar. Né? Aqui o primeiro projeto implantado, né, que foi no Cristo Redentor. A gente conseguiu transformar esse espaço, né, que não tinha utilidade nenhuma, em um ambiente de convivência, colocando mobiliário, né, umas cadeiras, criando um ambiente ali de praia. Aqui um pouco do antes e depois, né, como não tinha nada nesse espaço, totalmente sem vida, né, e a gente conseguiu de fato transformar ele, né, para dar um espaço seguro, de brincadeira para as crianças, né, que elas pudessem realmente curtir aquela parte da sua infância. Né, que esse projeto atendeu mais de 3.000 alunos, né, que tinham nessa escola. Aqui um pouco também do antes e depois, né, bastante utilização de mobiliário. Aqui outro projeto no Planalto Ayrton Senna, que não estava previsto, né, na priorização das primeiras escolas, mas foi um projeto que tivemos a oportunidade de fazer, devido a um projeto aqui da prefeitura chamado Meu Bairro Empreendedor, que ele procura requalificar, né, os pequenos centros comerciais nos bairros. Então, com esse recurso, a gente pôde fazer algumas melhorias, né, para uma escola aqui próxima. A gente conseguiu fechar essa rua, né, transformar numa rua só de pedestres, deixando ela bem lúdica, né, uma pintura bem viva, né, realmente ativar esse espaço, né, com mobiliário também. Aqui uma rua, né, que também não era convidativa, a gente conseguiu, com o recurso do projeto, transformá-la toda em nível, né, deixando a priorização, né, do pedestre, fazendo essa paginação, esse contínuo, né, para realmente
destacar as caminhadas naquela quadra. E aí sempre com sinalizações bem indicativas, né, de dar a preferência ao pedestre, né, frisando que ali agora é uma área 30, né, uma zona 30, que a velocidade máxima é 30 km, uma velocidade aí que é mais aceitável, né, para onde existem zonas, né, de pedestres. E aqui outro projeto foi o Grande Lisboa, onde a gente conseguiu aí transformar, né, aumentar calçadas que eram degradadas, que não tinham uma caminhabilidade, para dar um espaço mais lúdico, né, para fazer esses deslocamentos. Aqui a gente conseguiu ligar a escola a uma praça existente, que foi um deslocamento que a gente viu que tinha muita demanda, né, e nessa praça a gente conseguiu colocar ali um mobiliário que estimulava, né, a coordenação motora das crianças, e também a sinalização, né, também visando essa questão da velocidade, né. E aqui já um sucesso do programa, a gente conseguiu que o projeto fosse inserido no Plano de Primeira Infância de Fortaleza, né, o PMPIF, que é de uma lei de 2014, e na revisão do plano, em 2022, a gente conseguiu que na ação 60 fosse citado, né, o projeto Caminhos da Escola como uma ação voltada para o público da primeira infância. Então, é um sucesso aí que a política já traz, né, para a gente. E aí também o projeto procurava, né, ir de encontro com outras políticas que a prefeitura já tinha, né, que de biblioteca, né, centros infantis, projetos Sim, Eu Existo, certo? Aqui também hoje Fortaleza tem um plano de qualidade do ar, onde a gente também, através de uma secretaria, a gente está unindo forças para trazer também essa questão da qualidade do ar, né, para os projetos. E hoje, como o projeto está, né? A gente conseguiu atender 9 escolas até agora. Em 2020 e 2021 foram implantados esses projetos, em 4 projetos, certo? Aqueles iniciais que eu tinha falado, a gente não conseguiu fazer os 4, mas a gente conseguiu outros 2, né, que estão em vermelho aqui, Grande Lisboa, que tinham parcerias com outros projetos da prefeitura. A meta, o projeto também entrou como meta de governo, né, da atual gestão, de até 2014 a gente conseguiu contemplar 50 escolas, então a gente está um pouco atrasado aí nessa meta, mas a gente está com novas parcerias, né, a gente está com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, a gente tem projetos como microparques da Selma, que procuram naturalizar espaços, né, verdes da cidade, então o objetivo disso é obter recurso e aprimorar os projetos, né? A gente também, atualmente, a gente está com a pretensão de fazer 15 escolas esse ano, que é um recurso da Secretaria Municipal de Educação, que eles têm recurso para requalificar aí várias escolas, né? Mas que a gente pode trazer também esse recurso para o entorno dela. E aí, hoje a gente está trabalhando numa proposta do Aracapé, junto com o pessoal da Urban 95, mais representado pelo Estúdio Mais Um. A gente vai trabalhar essa super quadra aí, que tem 3 escolas, né, posto de saúde, né, então também tem um projeto do microparque aí, para a gente fazer a parceria. A gente está já trabalhando, a gente já tem data de implantar esse projeto em setembro, a gente já fez o levantamento de toda a parte de rua e tudo, observou as dificuldades, estamos fazendo escutas, né, com o pessoal da escola. E aí a gente já está construindo os projetos, né, tentando modificar esse ambiente, né, trazendo uma praça ali, trazendo segurança viária nas ruas. A gente tem a pretensão também de uma das ruas a gente fazer em nível para priorizar esses alunos e seus cuidadores. E aí eu queria finalizar, né, trazendo essa frase que a gente hoje o conceito, né, de ruas seguras ele vem crescendo muito, né, nas cidades. E aí eu queria colocar, se uma rua é segura, né, para uma criança caminhar e brincar, ela também é segura para todos. Então a gente vem trabalhando muitos projetos com esse pensamento e acredito que é o caminho, né, que a gente tem a desenvolver e aí para dar mais escala a esses projetos aqui em Fortaleza. Obrigado a todos. Bom, queria também começar agradecendo esse convite em nome da Urban, né, por estar aqui hoje com vocês, agradecer também
Gabriela, Diego, Isabela, Cecília, todo mundo que está construindo, né, participando aqui hoje desse webinar, apresentando. É sempre muito bom, né, estar com outras cidades, assim, ver outras experiências, então estou muito feliz e adorei também, assim, estou muito animada para também poder trocar mais, né, com Gabriela, com Diego. E vou apresentar agora um pouquinho a nossa experiência aqui em Niterói, né, sobre mobilidade ativa por bicicleta especificamente, e a cultura da infância e os projetos que a gente tem feito. Então, bom, para quem não conhece Niterói, né, algumas curiosidades e particularidades que tem muito a ver com a questão da bicicleta, né, é que aqui em Niterói a gente tem a maioria das pessoas, né, 60% da população morando até 3 quilômetros de distância do centro da cidade, né, que é uma distância super pedalável, além de ser também uma cidade muito plana, né, então é uma cidade que já é muito propensa ao ciclismo, né, que tem uma cultura já do ciclismo muito forte, e é também uma das poucas cidades no país que possui um órgão, né, da prefeitura dedicado exclusivamente à bicicleta, né? Então estou diretora de Educação e Comunicação, Educom, na Coordenadoria Niterói de Bicicleta. O Niterói de Bicicleta foi criado há 10 anos atrás, em 2013, na época como um programa de governo, e em 2021 a gente passou a ser uma coordenadoria, né, que é uma instância intermediária dentro da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, e a gente se divide em duas equipes, né? Tem a diretoria de infraestrutura, né, que projeta e constrói toda a malha cicloviária, e a diretoria de Educom, né, da qual eu faço parte, que é educação e comunicação e fomento à cultura da bicicleta. Então a gente gosta de falar, né, acha muito interessante essa nossa estrutura e tem trabalhado de uma forma muito integrada, super bem. A gente sempre fala que é como se fosse o hardware e o software, né, então implantando infraestrutura, cuidando dos projetos, mas também tendo a mesma prioridade, né, para o olhar da educação e da comunicação. E aí, em 2020, a gente passou a fazer parte, né, da Urban 95. Na época, então, foi criado esse grupo intersetorial de profissionais de diversas secretarias da prefeitura e do qual a gente foi convidado a fazer parte desde o início, né, para olhar também para a questão da mobilidade por bicicleta e para a primeira infância. E aí, desde então, a gente começou a desenvolver uma série de projetos, né, desde redesenho urbano, priorizando as crianças e seus cuidadores, processos participativos, enfim, uma série de eventos que eu vou apresentar aqui um pouquinho. Então, a gente tem uma coisa que a gente tem feito bastante, né, de integrar em todos os projetos que a gente desenvolve a questão dos processos participativos com as crianças, né, os processos de escuta das crianças. Então, desde projetos de redesenho urbano, iniciativas nas escolas, enfim, a gente busca ouvir as crianças, né, e ter esse momento de partilha, de construção conjunta das ações, e isso tem sido sempre muito, muito rico, né? A gente também tem uma cultura de passeios ciclísticos, né, e de pedaladas, isso é uma coisa que para a gente é muito importante, assim, já é uma marca da cidade, né, e a gente tem tentado cada vez mais trazer as crianças também, né, para ocuparem as ruas com as suas bicicletas, para estarem ocupando o espaço público, para se sentirem pertencentes, se sentirem seguras nas ruas. Então aqui tem alguns exemplos, né, começando da esquerda, essa primeira foto da esquerda foi no ano passado, em outubro, no Dia da Criança, né. Então a gente começou o Dia das Crianças em Niterói com uma pedalada infantil, né, com as crianças pedalando nas ruas, enfim, a Semana da Mobilidade, que a gente também abriu com uma pedalada de famílias, então a gente tem promovido muitos eventos, né, e aí o retorno é sempre muito bom, porque a gente vê que esse tipo de evento acaba encorajando também, fomentando o uso da bicicleta por parte das crianças e seus cuidadores. A questão da instalação de paraciclos nas escolas, né, que a gente sabe o quanto é importante também para o uso da bicicleta, a questão de se ter um estacionamento seguro, né, uma preocupação, né, da pessoa que vai usar a bicicleta, se tem um estacionamento seguro. Então a gente já tem um projeto em parceria com a Secretaria de Educação de mapeamento das escolas, né, de entender quais que são as escolas que têm uma demanda por estacionamento de bicicleta, né, que tem enfim, né, que tem essa demanda tanto por parte dos alunos quanto por parte da comunidade escolar. Então a gente tem feito esse trabalho de instalação e a gente nesse momento está com um projeto em desenvolvimento pela Urban 95 também, em parceria com o Estúdio Mais Um de São Paulo, de instalação de paraciclos nas escolas com ativação, né? Então a ideia, além da instalação dos paraciclos, também ter sinalização horizontal, vertical, mensagens de incentivo ao uso da bicicleta, intervenções artísticas e esse processo também, né, de construção junto com as crianças.
A Cicletada de las Niñas, que a gente também faz aqui em Niterói já há alguns anos, que é um movimento internacional latino-americano, né, de pedalada de mulheres e crianças e mães, né, chamando atenção para a questão de gênero, para a questão das mães, a importância das mães estarem nas ruas com suas bicicletas, né, trazendo também um pouco esse debate que a Gabriela já mencionou, da questão da diferença, né, da mobilidade, da locomoção para a mulher e para a mulher-mãe. Então também é um evento que a gente faz aqui em Niterói anualmente, sempre no mês de março. Esse também é um evento que a gente fez no ano passado, que foi a Mostra Cultural Arte, Bicicleta, Educação, uma parceria também com a Secretaria de Educação e a Secretaria das Culturas de Niterói, que a gente realizou um trabalho dentro das escolas de levantar o debate sobre a mobilidade ativa, sobre a bicicleta. As crianças trabalharam, né, em cima desses temas e produziram obras de arte, desde desenhos, pinturas, a gente teve até escultura com material reciclável de bicicleta e que foi exposto num centro cultural relevante da cidade, as famílias foram convidadas a estar presentes no dia da inauguração, enfim, e foi esse evento lindo que vocês estão vendo nas fotos. A gente tem também o Vai de Bike à Escola, que é um projeto também que a gente faz anualmente, sempre em fevereiro, nas voltas às aulas, uma campanha de fomento, né, ao uso da bicicleta nesse trajeto casa-escola, né? Então a ideia é incentivar que crianças, né, jovens e familiares usem a bicicleta para a escola. A gente, além de fazer uma ampla campanha de comunicação, a gente também fez uma parceria com a ONG Bike Anjo, né, que é uma ONG muito atuante aqui em Niterói, que também é, né, uma rede internacional, que um dos projetos deles é a EBA, né, a Escola Bike Anjo, de ensinar pessoas a pedalar, de acompanhar a pedalada. Então, a gente se oferece a acompanhar aquelas famílias, aquelas crianças que ainda não se sentem seguras no trajeto de casa à escola, a gente faz esse acompanhamento na primeira semana de aulas, né? E aí, gente, é um projeto, assim, muito incrível, né? Que a gente vai criando vários bondes, mobiliza a equipe do Niterói de Bicicleta, a equipe da Bike Anjo, e aí faz esse acompanhamento e também temos retornos assim muito incríveis, né, de várias pessoas que passam a utilizar a bicicleta efetivamente no seu dia a dia após esse tipo de ação. E aí também o nosso projeto Rotas Caminháveis, que foi também um projeto que a gente fez no âmbito da Urban, também com o apoio do Estúdio Mais Um, de São Paulo, que é o que eu vou adentrar aqui um pouco mais, por se tratar desse projeto, né, feito no entorno das escolas. Então, é um projeto que a gente selecionou 3 bairros, primeiramente, né, o Barreto, Ingá e Jurujuba, para aplicar o projeto, e a ideia é que seja um projeto mesmo que seja replicável para toda a cidade, né? O que a gente escolheu como projeto piloto foi no bairro do Barreto, né, uma zona periférica da cidade de Niterói. E aí a gente baseou essa escolha, né, nesse estudo do entorno, né, a quantidade de unidades, tanto municipais de ensino infantil, quanto de escolas municipais, comunidades, atrativos culturais, praças públicas, hospitais. Então a gente percebeu que a gente, nessa região que a gente escolheu, né, a gente tem uma via com uma alta concentração desses equipamentos, o que implica numa alta concentração de crianças e cuidadores, né, passando, e diversas dificuldades que a gente foi encontrando, né? Então, na fase de diagnóstico, a gente identificou, vocês podem ver todos esses prédios azuis, né? São equipamentos de ensino, né? Essa rota vermelha que a gente traçou, parque, horto, praça, e essas fotos com diagnóstico de como era essa via, né? Então, uma via, muitas vezes, com falta de sinalização, falta de travessia de pedestres, nenhum redutor de velocidade, né? Muitos espaços residuais de asfalto, praças subutilizadas. E aí a gente começou a pesquisar, então, essas referências, né, usando muito urbanismo tático, a questão de travessias elevadas para redução de velocidade, a questão da segurança para pedestres e para ciclistas. Então, a gente foi pegando essas referências, né, tanto para as travessias e os cruzamentos, para o próprio percurso, né, de transformar esse percurso num percurso mais lúdico, mais interativo, né, para as crianças e para os cuidadores. A questão também de mobiliário urbano, né, dos pontos de permanência, do uso de vagas vivas, né, e aplicação de urbanismo tático nesse projeto. E também as praças e os hortos que a gente identificou ao longo dessa rota e que a gente também criou, né, um projeto do primeiro Parque Naturalizado de Niterói dentro dessa rota. Então, esse era a montagem que a gente tinha antes do projeto, que a gente elaborou, e assim foi como ficou, né? Então, uma via também que ainda não tinha ciclovia, né? Que não tinha malha cicloviária,
também recebeu essa infraestrutura, e esse foi um pouco o processo, né, de criação. Então a equipe toda na rua, junto com as crianças, né, todas essas unidades escolares do entorno foram envolvidas, desde o projeto de concepção, de pintura do muro, né, de onde iam ficar as vagas vivas, o que a gente ia pintar, quais espaços que a gente ia ganhar. E aí foi um pouco esse o processo. E o Parque Naturalizado, que foi o primeiro Parque Naturalizado de Niterói, que a gente criou também nessa rota. E aí, no dia da inauguração, né, o evento que a gente fez para inaugurar a nossa Rota Caminhável do Barreto foi uma pedalada com crianças, famílias, cuidadores, né, finalizando no Horto, com um super evento. E aí foi muito legal. Então é isso, gente, trazendo aqui um pouco de todas essas ações que a gente faz, e aí fico aqui à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas e continuar trocando sobre essas iniciativas. Obrigada. Obrigada, Helena, obrigada, Diego, Gabriela também pelas apresentações maravilhosas. As rotas escolares, né, as áreas escolares em torno das áreas tem sido uma ação que a Rede Urbana 95 tem incentivado bastante as cidades a fazerem, né, principalmente nessa nova etapa aí que a gente está iniciando agora. Então, muito bom, a gente tem 147 pessoas aqui participantes. Obrigada por estarem aqui. A gente vai abrir agora para uma sessão de conversa, de perguntas. Então, quem tiver alguma questão, já quiser colocar aí no bate-papo, eu vi que já tiveram algumas. A Gabriela vai voltar a conduzir esse momento. Obrigada demais, Helena, Diego. Gabriela, está com você. Obrigada, Isabela. Muito bom ver a apresentação, né, dos colegas, Diego, Helena. Obrigada. Eu acho que puxar aqui um pouco a conversa, enquanto o pessoal vai se animando para trazer as perguntas, mas acho que uma coisa que, né, acho que fica claro aqui com a experiência de Fortaleza e de Niterói, essa questão da importância dos dados, né, de coletar, de analisar, disponibilizar, monitorar esses dados, pensando assim, desde a questão da priorização, né, até depois para o acompanhamento mesmo, a medição do sucesso, né, dessas intervenções. Então, queria perguntar aqui para a Helena e para o Diego, assim, se vocês podem falar um pouco mais sobre essas lições aprendidas, né, em relação aos dados, assim, o que mudou dentro das instituições em relação a essas práticas, né, ao longo desses últimos anos. E se puderem falar um pouco, assim, de indicadores, né, específicos que vocês usam para avaliar os projetos, acho que é importante a gente ter essa clareza, tanto assim, pensando em plano de governo, mas até, né, muitas vezes, para acessar financiamento, acho que é importante a gente ter essa clareza de como a gente, né, monitora, avalia, mas também pode vender aqui esse projeto como, né, como potencial financiamento aqui, onde a gente alocar recursos. Não sei quem quer começar, Diego? Posso falar. Gabriela, a gente procurou fazer algumas pesquisas, né, de satisfação nesses projetos, usando alguns totens, né, para deixar mais lúdico a questão, né, das pessoas darem sua opinião, né, sobre o projeto e tudo. Mas agora, nessa, digamos, nova etapa, né, do projeto aqui em Fortaleza, a gente pretende utilizar a própria metodologia da Urban, né, que apresenta aí questionários, né, como o QualiUrb, a ferramenta QualiUrb. Então, a gente vai testar nesse primeiro projeto da gente no Aracapé, né, dando essa continuidade ao projeto Caminhos da Escola, para a gente ter, de fato, né, uma melhor caracterização daquele ambiente escolar, né, realmente entender todas as perspectivas, né, dos pais, dos professores, né, de quem de fato está engajado ali na escola, né, a gente cada vez mais aprimorar nossos projetos, né, de fato, e trazer, né, vir trazer essa questão de ruas seguras, né, de Street for Kids, né, para os projetos, certo? Bom, e por Legal, aqui obrigada. eu diria que assim um dos grandes aprendizados, né, que a gente tem a questão do processo participativo, né? Assim, é uma coisa que eu sinto que a gente tem aumentado muito, né? A cada projeto que a gente faz e desde que a gente integra a rede, né? A gente tem valorizado cada vez mais isso.
E então é algo que a gente, né, valoriza muito e que tem gerado resultados sempre assim surpreendentes, né, tanto da questão participativa com as famílias, né, com as crianças, com cuidadores, quanto também, enfim, com toda a comunidade envolvida, né? Então aqui em Niterói a gente tem as administrações regionais, né, que são como subprefeituras em cada bairro, né, e tentar envolver essa comunidade local nos projetos que a gente faz é sempre muito importante. E aí, com relação ao monitoramento e indicadores, né, a gente tem tentado ampliar a nossa base, né, de dados. Então, por exemplo, no Rotas Caminháveis, teve todo um processo de monitoramento da qualidade de ar, né, para a gente conseguir medir esse impacto, né, da alteração através dessas mudanças da mobilidade, né, a vegetação que foi introduzida também no local, etc. E com relação à malha cicloviária, a gente também tem um processo de monitoramento, né, do uso da nossa malha cicloviária. A gente tem pontos específicos da cidade em que são feitas contagens, né, há muito tempo a gente faz, né, há quase 10 anos a gente faz contagens anuais em determinados pontos, já fizemos muito contagens manuais, conseguimos uma vez por ano um contador automático de bicicletas emprestado pelo Transporte Ativo do Rio de Janeiro. E há 2 anos atrás começamos também uma contagem por câmeras, né, que são cedidas pela NIT Trânsito. Então a gente tem conseguido fazer contagens mensais, né, do uso da malha cicloviária, e a partir daí a gente consegue então medir esse aumento. E um diferencial, assim, né, que eu também acho que ainda não vi nenhuma outra cidade fazendo, mas é que por conta dessa importância, né, trazida para o olhar da infância e dos cuidadores, a gente começou também há alguns meses a contar também o uso da malha cicloviária por crianças e por cuidadores, né? Veio muito por uma percepção que a gente teve, principalmente durante a pandemia, de que o número de bicicletas com cadeirinhas aumentou muito, né? Então muitos cuidadores levando suas crianças nas bicicletas, e aí a partir daí a gente começou então a contabilizar, e a ideia é que a gente em breve consiga ter um espectro, né, que a gente possa estar associando essa questão dos investimentos, né, na mobilidade, na segurança viária e na infância, com o aumento de crianças e cuidadores pedalando, né? Eu ia para a pergunta mesmo, Gabriela, então vou pegar aqui, já aproveitar e cumprimentar todo mundo, te cumprimentar, Gabriela, Helena, Diego, todo mundo presente. E a Helena já começou respondendo a pergunta que estava aqui na minha cabeça, né? Porque muitas vezes quando a gente fala das bicicletas para as crianças, a minha impressão é que a gente ainda fala num lugar, muitas vezes, de assim, quase que café com leite. Eu vou deixar um pouquinho elas pedalarem, elas vão ter uma mini ciclovia para treinar o que seria isso, mas muitas vezes não é mobilidade para valer, né? Não é criança sendo levada, trazida para a escola, criar uma estrutura mesmo que possa acolhê-los. E acho que você está contando aí de Niterói, e que você já vê isso acontecendo, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente vê muito pouco ainda as cadeirinhas, aquela tega longa, aquela bicicleta estendida, ou com aqueles caixotinhos, e sendo a Fundação Bernard Melier da Holanda, a gente tem todas as vezes que a gente vai para a Holanda, que a gente vem para o lado de cá, e eu estou chegando na Holanda agora, é um mundo de gente circulando pelas ciclovias e de crianças pequenas, né? Então, talvez pudesse perguntar também para Fortaleza como é que ficou, como é que anda essa história da mobilidade, que acho que teve ali uma tentativa também de colocar as cadeirinhas nos espaços das bicicletas públicas, né? As estações de bicicleta. E eu queria emendar com uma segunda pergunta, então já passo para você, Diego, também, para entender um pouco qual é o papel da educação nesse processo. Como é que tem sido esse trabalho intersetorial? Assim, os entornos escolares, é claro que ele acontece, mas como é que é? Tem uma governança? Tem alguém da educação que se responsabiliza ou é com a diretoria da escola? Como é que isso tem acontecido, tanto em Fortaleza quanto em Niterói? Interessada em saber. Oi, Cláudia, tá me ouvindo bem? Meu microfone está um pouco falhando, mas deixa eu te falar, a primeira pergunta a gente também tem, por exemplo, hoje a gente tem um projeto aqui de bicicletas compartilhadas bem considerável, né? Além dessas bicicletas compartilhadas, a gente também tem para hoje, para esse público mais infantil, né? A gente chama do mini bicicletar, né? Hoje a gente já tem aí umas 10 estações espalhadas na cidade. Essas estações ficam em torno de praças, né? Onde de fato tem uma qualificação e esses pais podem ali pegar a bicicleta, né?
e fazer esses trajetos com seus filhos, né? A gente também tem uma ação aos domingos, que é a ciclofaixa de lazer, né, onde a gente tem 3 rotas que a gente canaliza, né, faz toda uma estrutura para as pessoas andarem de bicicleta, né, conhecer a cidade, né, de bicicleta. E a gente vê muito esses trajetos, né, os pais levando, né, os filhos para estar tendo esse primeiro contato ali com a rua, né, realmente ver que esses trajetos podem ser seguros também no dia a dia, mas de fato é um desafio você criar uma estrutura, né, diante dos problemas que as cidades têm, aqui em Fortaleza não é diferente, e criar também um ambiente de fato seguro, né, uma rua que traga segurança para um público desse de menor idade. Né? E a tua segunda pergunta, desculpa, foi sobre a questão da integração, né, das Com a secretarias. Hoje educação, a intersetorialidade, né? A integração com a educação. Pronto, eu até coloquei na minha apresentação que a gente está com essas parcerias, né? Todos têm visto Caminhos da Escola como um projeto potencial na cidade, né? Por exemplo, hoje com a Secretaria de Educação, ela tem diversos projetos, né, voltados para a primeira infância, esse público dos estudantes, e a gente tem tido uma relação bem interessante com eles, né? Quando a gente fez o projeto, existiam 472 escolas, né, municipais, e hoje já chega a quase 600 escolas, né? É uma área que há bastante investimento aqui em Fortaleza, né, nos últimos anos, e a gente tem, através deles, que a gente vai conseguir agora um recurso para realmente dar escala a esses projetos do Caminhos da Escola. Eles estão um recurso para reformar, né, diversas escolas, e aí com esses entornos também a gente conseguir transformar eles, reestruturar de fato, né, para essas rotas, né, serem mais seguras. Bom, falar um pouquinho também, que realmente até tinha sido um pedido, né, da organização da gente falar, e ficou faltando mesmo na minha apresentação, que... Bom, a gente tem visto esse aumento, né, mas assim, ainda numa percepção muito, isso, né, de uma percepção de estar na rua, de ver esse aumento das cadeirinhas, né, das pessoas realmente utilizando a bicicleta como mobilidade, né, crianças e cuidadores, mas acho que muito em breve, né, quando a gente tiver aí uma amostra desse primeiro ano, talvez, né, de contagem, a gente consiga começar a, enfim, né, quantificar mesmo esse aumento, mas é uma coisa que a gente tem percebido, assim, né, o quanto que essas ações, por mais que pontuais, né, uma pedalada no dia da criança, uma campanha de vai de bike à escola, mas, assim, o quanto essas ações, por mais que pontuais, né, elas, assim, surgem um efeito muito grande na cidade no uso da bicicleta. Mas que, para além dessas ações pontuais, né, a gente também tem pensado em como também não ficar só no pontual e também ganhar escala, né, conseguir institucionalizar essa priorização da mobilidade ativa por bicicleta para a infância, né? Então, a gente também já começou, a gente já vem desde o ano passado, num diálogo muito próximo com a Secretaria de Educação, né, e já temos uma minuta de um decreto, né, a ser publicado em Niterói, do programa Bicicleta nas Escolas. Então, a ideia é que a questão da bicicleta e da mobilidade ativa, ela adentre a escola, né, de uma maneira muito ampla, né, tanto como temática a ser trabalhada de forma transversal nas escolas, a bicicleta como ferramenta, né, da mesma forma que se tem livros, que se tem, enfim, brinquedos, cadeiras, outras coisas, que hajam também as bicicletas na escola como essa ferramenta, né. A gente fala muito da bicicleta como uma ferramenta de desenvolvimento integral, né? Ela tem um papel assim muito forte, não só psicomotor e de atividade física, mas também, enfim, emocional, de equilíbrio, enfim. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para conseguir publicar esse decreto, né, e oficializar essa priorização dessa pauta na cidade de Niterói. É muito, muito bom esse ponto, até compartilhando um pouco aqui da nossa experiência da Cidade Ativa. A gente trabalhou junto com a CET em São Paulo, com o Banco Mundial e com a IDOM no projeto, né, onde a gente estava olhando para o programa lá de São Paulo, rotas escolares seguras, mas já com a lente assim da acessibilidade, da inclusão das pessoas com diversidade funcional, então pensando das crianças, cuidadores com deficiência. A gente acabou assim olhando para o programa tanto do ponto de vista do planejamento, do desenho dessas rotas escolares, mas também dessas ferramentas, né, de educação que a gente pode trazer para as escolas, assim, de forma assim sistêmica mesmo, né, para a gente começar a falar mais sobre mobilidade urbana
com essas crianças, né, desde cedo. Então, até, acho que um dos links que eu compartilhei aqui com vocês, esse relatório que a gente fez no âmbito desse projeto, traz, assim, uma pequena assim, caixa de ferramentas, né, sobre possíveis atividades que a gente pode fazer com as crianças na escola. Aproveitar aqui que eu abri o microfone para trazer a pergunta do Flávio, que ele fez aqui no chat, que ele pergunta se tem alguma cidade com ação para as crianças transpor a catraca no transporte coletivo. Acho que até expandindo um pouco a pergunta, né, pensando nessa catraca livre para as crianças, e lembrando da mobilidade do cuidado, né, que dessas mulheres, enfim, cuidadores que têm um trajeto assim, mais complexo, né, se tem algumas outras ações, por exemplo, de integração entre os diferentes modais. Eu não sei se Diego e Helena têm exemplos, ou pelo menos assim, ideias que já foram discutidas aí nas cidades, ou até se de repente alguém aqui que está escutando aqui tem alguma experiência para compartilhar. Gabriela, até perguntei se a questão da pergunta seria a questão de a criança ter que se expor, de passar por debaixo da catraca, seria nesse sentido a pergunta? Não sei se seria assim. Posso falar? Pode? Bom dia a todos. Não, a pergunta é a seguinte, como a gente tem toda a bilhetagem eletrônica e reconhecimento facial para todas as gratuidades, as crianças acima de 7 anos são pagos como estudante. Então, eles têm a carteirinha, passam na catraca e têm o reconhecimento facial, para não haver fraude. A criança de 2, vamos botar, ou 3 anos a 7, que não está no colo da mãe, porque se ela está no colo da mãe, obviamente ela passa junto com a mãe. Ela tem que passar ou o cobrador passa ela, quando tem o cobrador, por cima da catraca, ou ela passa por baixo da catraca. Que numa situação normal eles até gostam, mas quando tem chuva, quando o ônibus não está numa situação melhor dentro do bairro, ela se suja, ou não é legal, né? Então, a gente está tentando mudar isso, estamos tentando dar uma carteirinha para a criança, que seria uma carteira criança cidadã, e ela vai passar pela catraca, que nem todos, e vai ter o reconhecimento facial, porque senão ela vai emprestar a carteira e vai ter fuga, né? Então, eu queria saber se alguma cidade já tinha essa experiência, por uma questão de altura. Nós até agora não implantamos, porque as câmeras que fazem o reconhecimento facial, elas têm uma altura para um adulto, né? Então, nós já estamos fazendo um teste em 2 ônibus para ver se conseguiria fazer o reconhecimento facial. Não sei se eu me expliquei bem. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que faz todo sentido essa preocupação, né? Porque, na realidade, para a criança, eu pensando nos meus filhos por um minuto, assim, eles ficam constrangidos com esse processo, apesar de tudo bem, mas tem um constrangimento, será que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo errado? Então, acho que é super apropriada essa reflexão e não é difícil solucionar, né? É que, como não é um grande problema, também não há um grande empenho em prover uma solução. Mas eu acho que São Paulo teve uma boa experiência, a gente vai compartilhar com vocês no WhatsApp, depois conversando com a Rosia e com a Karina. Eles criaram um passe, uma carteirinha. Fortaleza tem também, não tem, Diego? Tem também uma carteirinha, né? Isso, eu ia até compartilhar, exato, não existe mais essa questão da criança ter que se expor, né, passando por baixo da catraca. Hoje é criada uma carteirinha só para ela, né? A gente chama de bilhetinho, né? Eu não sei agora te dizer as idades, né, que tem, mas de fato existe essa carteira e não há mais esse constrangimento, né, de ela ter que passar por baixo da catraca. Aí também não sei te informar, Flávio, se pela questão da altura, se tem a questão do reconhecimento facial, né? Porque o bilhete mesmo hoje de Fortaleza tem o reconhecimento facial, né? Para evitar essa fraude. Mas eu não sei se para a criança, por ela ser mais baixa, se consegue ter esse reconhecimento facial. Eu posso depois pesquisar e a gente compartilhar a informação. Inclusive, nós estamos fazendo a experiência. Provavelmente, daqui a uns dias, eu já tenho essa resposta e também posso até
disponibilizar outros, porque é um problema que não se enfrentava e agora, né, dentro desse novo olhar da cidade, nós resolvemos olhar, né, como eu cuido do transporte coletivo e do transporte trânsito em geral, resolvi olhar para isso e me deparei com esse problema que a gente está tentando solucionar. Se alguém já tiver uma experiência, ficaria agradecido. Eu queria só trazer aqui o que a Roseli diz que em Cascavel também tem essa questão, né, com as crianças com diversidade funcional. Ela fala que as crianças que têm deficiência não visível, elas têm a carteira e elas passam e giram a catraca. E compartilhando aqui a experiência de Barcelona, que não tem catraca, né? Acho que traz aí outros questionamentos, mas não tem, mas ainda assim também as crianças, minha filha recebeu aí, quando ela fez 4 anos, uma carteirinha, né, que vem com uma cartinha do prefeito, da prefeita aí, tá incentivando, assim, o uso do transporte público, que eu achei bem legal. Não sei se a gente tem tempo aqui para mais uma pergunta. Mais uma, Gabi. Tá bom. Não, eu queria, acho que, explorar um pouco a questão do urbanismo tático. O Diego trouxe isso um pouco no final ali da fala dele, né? Até pelas fotos que a Helena trouxe também, deu um pouco a entender, assim, né? Que é um pouco o tipo de intervenção que vocês fizeram. Eu queria saber um pouco mais, assim, sobre como foi, né? Quem que ajuda a executar essas ações e pensar um pouco no longo prazo, né? O que acontece, né? Acho que ao meu ver, assim, essas experiências, quer dizer, o urbanismo tático, ele tem tem um degradê aí, não é permanente, né, ou temporário, acho que tem uns tons de cinza aí no meio, que é importante a gente ir calibrando em função, né, das especificidades, assim, do local, até do clima, né, às vezes, assim, cidade que chove muito, de repente já leva toda a tinta embora, assim, no final de semana. Então, eu queria entender, assim, um pouco das dificuldades que vocês, né, tiveram, até, assim, das oportunidades que vocês viram ao longo desse processo, né, e o que acontece depois aí dessa intervenção mais temporária. Bom, a gente fez essa experiência, né, principalmente nas rotas caminháveis, né, de utilizar do urbanismo tático. A gente teve apoio assim muito grande dentro da prefeitura, né? Então foi esse grupo, né, da Urban já vinha sendo construído de uma forma muito intersetorial, né? Então além do Niterói de Bicicleta, da Secretaria de Educação, do Departamento de Educação para o Trânsito da Nittrans, da Serconser, Secretaria de Conservação da Cidade, enfim. Então teve um grupo, né, muito grande ali que foi criado para construir, né? E a gente conseguiu, né? A gente através também dessa parceria com a Urban e com o Estúdio Mais Um, diversos webinars, diversas conversas, reuniões, né? Convencer a prefeitura, então eu sinto que isso também foi um trabalho que foi muito importante, né, de convencimento, né, das demais secretarias da importância do projeto. E alcançar esse apoio, e também, de novo, né, na comunidade, então nas administrações regionais, né, com a associação de moradores, com a comunidade local, conseguir esse apoio. E aí eu sinto que, assim, talvez o maior benefício, né, que eu acho que talvez seja também um dos do urbanismo tático que a gente teve aqui, foi da gente também muitas vezes conseguir esse convencimento através desse discurso de que o urbanismo tático é uma experimentação, né, que é um piloto, né, que é um teste. Então isso foi uma coisa que nos ajudou muito a conseguir implementar o que a gente implantou, né, de ampliação de calçada, né, de ganhar esses espaços para pedestres. E a grande dificuldade, diria, que é a questão da manutenção mesmo, né? Porque a gente vê que muitos desses espaços, né, que foram criados, os vasos com plantas que foram colocados, né, depois de algum tempo a gente já via algum tipo de degradação, e a questão da manutenção que é uma coisa que a gente ainda discute muito, né? Então, sobre quem vai ficar a responsabilidade, como que a gente vai cuidar dessa manutenção desse projeto, e em que momento esse projeto também deixa de ser mais uma fase de teste, né, e passa a poder virar algo permanente. Então, são um pouco das dificuldades que a gente passou por aqui. Bem, falando um pouco da experiência de Fortaleza, né, a gente utilizou algumas tintas mesmo derivadas dessa tinta que a gente usa na sinalização mesmo horizontal, né? A gente conseguia fazer a empresa terceirizada, ela consegue fazer, né, as diversas cores que a gente precisa. E assim, há um desgaste sim dessas tintas, mas a gente percebe que tem uma durabilidade grande, porque como são pessoas, né, são espaços
para pessoas, né? Não tem um veículo passando, então aquela frenagem, né? Não existe, né? Aquele atrito, então há uma durabilidade bem maior, né? Do que a gente costuma ver. A gente já, em algumas ações também, já utilizou algumas tintas de outras empresas, né? Coral, enfim, então tem tido uma durabilidade boa, né? Mas, de fato, a gente, 1 ano ou 2 anos, precisa fazer uma manutenção, ou até mesmo, por exemplo, um projeto do Caminhos da Escola, o Cristo Redentor, que foi o primeiro, a gente conseguiu que o projeto fosse feito físico, né? Teve um projeto do meu bairro empreendedor, que é esse projeto que eu comentei na apresentação, que tinha uma intervenção próxima da escola, então a gente conseguiu, né, que aquela pracinha que vocês viram lá, ela fosse transformada toda física agora. Posso até no futuro aí, num convite, mostrar esse pós, né, transformado, né, uma ação que era de urbanismo tático, né, a gente testou e dando certo a gente transformou ela em definitiva. Então tem sido bem isso, a gente tem uma estratégia aqui nas intervenções de fazer um projeto básico para a empresa terceirizada implantar, só aquela base, né, do pavimento colorido e tudo, e aí no dia da intervenção, né, para não demorar tanto a intervenção, a gente vem com nossos técnicos aqui do órgão mesmo e da comunidade, e a gente faz só a parte artística, né? A gente até descobre que nesses eventos a gente tem bastantes artistas aqui internos também, né? Aquela pessoal mesmo que consegue fazer uma arte bacana na rua. Não aguentei não fechar antes hoje, dizendo que assim, a gente tem um segundo semestre lindíssimo pela frente, com uma série de oportunidades também internacionais que vão acontecer. Sempre a gente gostaria que todas as cidades fossem todas as oportunidades, mas assim, a gente vai criando aí um quebra-cabeças de oportunidades para todos. A gente vai ter no segundo semestre, felizmente, o encontro das cidades, que a gente vai estar com todo mundo, como a Thaís falou no comecinho, mas a gente tem outras coisas acontecendo também, então eu só queria dar essa notícia. A gente vai ter o curso de Harvard acontecendo no segundo semestre. Nesse semestre, a prioridade é para governo federal e governo estadual. Mais para frente, quando o pessoal for, a gente compartilha quem vai, mas vai ter gente do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, enfim, tem um grupo muito forte participando do curso de Harvard, que alguns de vocês já tiveram conosco. A gente vai ter também o curso de INSEAD, de novo, de mudança comportamental. Também a gente já teve 5, 6 cidades que participaram, teremos outras que estarão conosco. E como a gente tem só um minutinho, eu vou passar a palavra para a Thaís, que está numa dessas oportunidades internacionais, recebendo os convidados agora lá em Roterdã. Então, só para você contar onde você está aí rapidinho. Oi de novo, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Sim? Então, eu estou aqui em Roterdã, eu estou esperando aqui o pessoal de Fortaleza, Mogi das Cruzes, Benevides e Pelotas para um study tour que nós teremos aqui. A gente vai visitar alguns pátios e parques naturalizados. A gente vai fazer uma visita aí de 3 dias para vários locais que, com certeza, como tudo, a gente tem um compromisso de compartilhar também alguns aprendizados com todas as cidades depois, então deixo aqui meu compromisso de fazer isso em seguida. E teremos também a Paula do Alana, a Thaís Erig aqui junto com a gente, a prefeita de Pelotas, o vice-prefeito de Fortaleza e a vice-prefeita de Mogi das Cruzes. Então, bem feliz que o pessoal está chegando agora ali no hotel, vou recebê-los aqui. Eu queria agradecer imensamente, Gabriela, você por toda a generosidade, a gente vem trocando aí ao longo desses últimos anos, acho que o trabalho que vocês vêm fazendo é incrível, super alinhado com tudo que a gente faz, então obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco e por ser parceirona, obrigada Niterói, Helena, obrigada Diego, Fortaleza e obrigada a todo mundo que participou hoje, a gente se vê em breve no próximo webinar, e aí nas entrelinhas também, que está todo mundo se encontrando o tempo todo, né? Um abraço, gente.